Amigos, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da Uma Horinha sobre Grana. Não é, mentira. Este é um episódio da Uma Horinha sobre Investimentos. Se você escutou o último episódio, cadê o branding dessa empresa, pelo amor de Deus? Que coisa confusa. Se você escutou o último episódio, você sabe que mudamos o nome temporariamente. Nos próximos 2 meses, uns 5, 6, 7 episódios talvez, a gente vai falar sobre investimentos. Por conta de um faniquito meu, por conta de uma crença minha de que se você entender alguns pontos centrais dessa indústria e alguns pontos-chave sobre a montagem de carteiras de investimento, você será capaz de investir muito melhor. Eu acredito do fundo do meu coração que nós estamos vivendo uma espécie de crise. Não uma crise econômica, não uma crise política, talvez também uma crise econômica e também uma crise política, mas a crise a qual me refiro aqui é uma crise em relação a como nós consumimos investimentos, a como nós pensamos investimentos, a como nós pensamos o acúmulo de patrimônio. Então, neste bloco de episódios, eu quero trazer alguns pontinhos que, na minha opinião, farão você investir muito melhor. No último episódio, a gente centralizou uma grande pergunta, a gente colocou uma pergunta ali no meio, que é: quem ganha dinheiro quando você investe? E eu defendi que se você responde, sou eu, ou se você responde, obviamente que é um investidor, você está errado. Né? E a gente vai acrescentar mais uma variável nessa história toda, neste episódio, que é a complexidade do mercado financeiro, a complexidade das carteiras de investimento. E eu vou tentar justificar para você que, ponto número 1, essa complexidade ela serve a alguém. E esse alguém, mais uma vez, não é você, é o mercado. Ela é uma complexidade propositalmente criada. E eu vou defender que uma carteira de investimentos eficiente não é necessariamente uma carteira complexa com muitos ativos. Aliás, me atrevo a dizer aqui que a gente tem uma correlação negativa. A maior parte das carteiras de investimento super complexas, super elaboradas, vão perder para as carteiras de investimento montadas de maneira simples e com muita estratégia. Vem comigo. A gente vai começar entendendo de onde isso vem. Esta complexidade, ponto número 1, ela serve à indústria e o mercado financeiro, assim como qualquer outra indústria, ele se apoia na necessidade, no desejo, na sensação de falta de quem o consome. Se por um acaso o investidor conviver com a sensação de que parece que minha carteira está boa, parece que minha estratégia está bem resolvida, parece que eu não preciso consumir tanto material, nem tantos produtos, o mercado sofre, o mercado perde. Então, propositalmente, é uma das veias de comunicação do mercado financeiro, fazer com que o investidor se sinta ingênuo, passado para trás, desconhecedor. É benéfico para o mercado financeiro, para os números da corretora, para o processo de venda de cada assessor, que você sinta que falta alguma coisa. Porque no instante em que você sentir que não falta nada, provavelmente você vai deixar de consumir ou vai consumir com muito menos ímpeto. Se você sente que o seu conhecimento é suficiente para embasar suas próprias decisões, você deixa de contar com a assessoria da corretora, do banco de investimentos, enfim, da instituição que for. E aí fica muito mais difícil direcionar as suas próximas compras. Veja bem, eu estou falando compras. Então, os ativos financeiros que você vai comprar, as movimentações financeiras que você vai fazer na sua carteira de investimentos. Então, de certa forma, essa indústria se apoia nessa sensação de falta. Seja uma falta um pouco mais literal, do tipo, falta alguma coisa na minha carteira de investimentos para que ela fique perfeita, para que ela fique igual à carteira de investimento dos grandes investidores, ou ainda pior, igual à carteira de investimento dos youtubers. Essa é uma falta um pouco mais literal. Mas tem também a falta sutil, do tipo, estou um pouco desconfortável, parece que, assim, eu não sei 100% do que está acontecendo. Essa sensação de falta, a literal e a figurada, elas são muito úteis para que o mercado consiga enfiar na sua carteira de investimento o que serve aos interesses dele. Percebam que essa complexidade ela é conveniente para uma série de entidades do mercado em muitos momentos do ciclo de vida do investidor.
ela atende bem ao processo de elaboração da carteira, porque sempre tem uma classe de investimentos nova, sempre tem um ativo novo lançando, sempre é a melhor hora para comprar tal ativo, ou a melhor hora para vender tal ativo, esse é o ano do papapá. Então, no momento de elaboração da carteira, essa complexidade é conveniente à corretora, né? Porque ela pode, de certa forma, embutir lançamentos, ela pode atender às necessidades das outras entidades do mercado que buscam ela no momento de captação de dinheiro. Então, quando você está montando a sua carteira, a sua sensação de que precisa ser complexa é conveniente e serve à indústria. Ponto número 1. No momento de manutenção da sua carteira, essa complexidade também é útil. Se você baixa o PDF da sua carteira, né? Você vai na corretora, abre ali o site, baixa o PDF. Se você se depara com 10, 20, 30 linhas, a chance de você se sentir um pouquinho perdido e, por consequência, estar mais predisposto a buscar ajuda, a buscar aconselhamento, a buscar orientação por parte da corretora, ela aumenta. Em contrapartida, se a sua carteira ela é extremamente simples, se ela conta com 4, 5 ativos que atendem a projetos de vida diferentes que você, por um acaso, possua, fica muito mais raro, muito mais inoportuno o fato de você buscar essa ajuda. Você sente menos necessidade, porque aquilo está na sua mão. Então é como se você, no momento em que adquire a autonomia sobre a sua própria carteira, você passa a demandar menos, inclusive no momento de manutenção, para além do momento de construção da carteira. Porque sim, geralmente a gente dedica um pouco mais de tempo elaborando a estratégia e a gente passa muitos anos apenas alimentando essa estratégia. É para ser algo muito mais sem graça do que a maior parte das pessoas acha que deveria ser. Não é um problema escutar de um investidor. Eu escuto muito dos alunos do Dinheiro Sem Medo e me dá uma alegria. Coisas do tipo, então, eu fui dar uma revisada na minha carteira este ano. Então, esta pessoa, esse aluno, ele reviu a carteira dele uma vez nos últimos 12 meses. Para a maior parte dos cenários, está mais do que bom. Mas esse consultor me vendeu uma revisão mensal. Muitíssimo provavelmente é desnecessário. É uma janela de venda para esse assessor ou para esse profissional. Entenderam o ponto da janela de venda? Esse ponto é muito importante. Se eu não tenho uma rotina de contato, em primeiro lugar você fica desguarnecido, uma sensação de abandono. Ponto número 1, e a gente vai falar sobre isso já. Em segundo lugar, eu perco esse canal de contato para te oferecer alguma coisa, que provavelmente vai servir mais uma vez aos interesses daquela corretora. Sobre esse processo de espaçar os pontos de revisão da carteira e, na maior parte dos casos, o ponto de contato com o assessor da corretora. Uma vez que ele passa alguns meses sem te dar aquele oi sumido, tudo bem? Ele abre espaço para a concorrência, que é um ponto que a gente não explorou muito aqui ainda. Então, se o rapaz da XP passa alguns meses sem te dar um oizinho, ele, de certa forma, deixa o campo mais livre para que a outra pessoa do BTG, do Itaú, estou falando nomes aleatórios, tá, gente? Nenhuma predileção por absolutamente nenhuma. Na verdade, não muito apreço por nenhuma. Mas o ponto é, uma vez que a empresa A deixa de estar pertinho de você, ela abre espaço para a empresa B. Então, mais uma vez, é útil para que esse mercado se retroalimente, para que os números das corretoras andem da maneira que lhes é conveniente, estar perto de você o tempo todo. Deixar claro que, olha, veja bem, não está na hora de tirar as rodinhas da sua bicicleta. Você não tem capacidade de caminhar sozinho. Eu preciso estar ali pertinho, porque aí eu guio a sua bicicletinha para o lugar que eu achar que é mais conveniente para mim. Percebam que essa argumentação ela não é vendida de maneira seca, porque ninguém lá é idiota. Então a gente vai embalando essa narrativa e esse plano utilizando roupagens mais elaboradas. Coisas do tipo, ano passado, uma alocação mais focada em pré por conta da perspectiva de queda de juros, blá 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 blá, fazia sentido. Hoje
não faz mais. Será que não faz sentido a gente fazer uma reunião para eu te explicar as novas conjunturas macroeconômicas do nosso país e você tem um pedaço da sua carteira dolarizado, então acho que faz sentido a gente conversar, porque agora o Trump sei lá o quê, e o Putin sei lá o quê, e a guerra do Irã, e por aí vai. Então a gente vai embalando essa narrativa, a gente vai dando uma certa roupagem e uma certa complexidade para ela, para que fique claro que você depende daquela pessoa. Mais uma vez, se você tem uma carteira simples, essa sensação de autonomia surge muito mais rapidamente. Uma alegria que me dá na fala dos alunos do Dinheiro Sem Medo é quando eles chegam um pouquinho indignados com frases do tipo: então, eu assisti as aulas, eu participei dos plantões, você me respondeu umas 2, 3 dúvidas por e-mail, e agora? O que eu faço? Aí eu falo: então, acabou, é isso aqui, pode seguir. Pode juntar os seus milhões assim. Pode juntar as suas centenas de milhares de reais assim. Mas assim, não tem nada para eu estudar. Eu acho bonito. Eu realmente acho bonito esse anseio por estudar mais e mais. Nem sempre é necessário, ou nem sempre é necessário nos moldes que a maior parte das pessoas está acostumada a estudar. Nem sempre esse estudo serve ao propósito que a maior parte das pessoas sente que deveria servir. Coisas do tipo: eu vou estudar porque talvez tenha algum ativo que faça mais sentido na minha carteira hoje. Esse é um propósito ruim para o seu estudo. Agora, vou estudar porque entender o mundo é uma coisa maravilhosa. Porque eu quero entender por que o meu título do Tesouro Direto que eu comprei ano passado, eu paguei R$1.000, por que ele custa R$2.000 hoje? O que aconteceu? Então, o estudo para fins de compreensão, para que você seja capaz de olhar para sua carteira e ter aquela sensação boa de, porra, eu entendi o que está acontecendo, ele é muito desejável. Veja bem, não estou falando aqui que essa série, que o Dinheiro Sem Medo, ou que o meu trabalho visa deixar o aspecto técnico de lado, pelo amor de Deus. Eu adoro esse negócio. Eu estou mergulhado nisso aqui quase que o dia inteiro, quase todos os dias. Então, ou eu estou entendendo as ciências comportamentais, o mercado dos investimentos, ou eu estou formando planejadores na escola. É basicamente essa a minha rotina. Então, eu entendo o valor do aspecto técnico do estudo. Mas o objetivo dessa história toda não é ficar sassaricando com a sua carteira para cima e para baixo. Beleza? Uma outra roupagem muito comum, e ela é ótima porque assim, ela faz sentido, sabe? Parece que se a sua carteira de investimentos não tem 225 linhas, ela não é diversificada. Parece que o risco está concentrado em uns poucos ativos. Nos nossos próximos episódios, em que a gente vai abordar a elaboração de uma carteira de investimento, a gente vai explorar que não existe correlação direta, tá bom? O fato de você ter muitos ativos na sua carteira não quer dizer que você foi capaz de pulverizar o risco. Não quer dizer que você mitigou o risco. Você pode ter uma carteira com 80 ativos, que é uma carteira imbecil. É uma carteira idiota. É uma carteira que, num solavanco básico do mercado, ela inteira cai por terra. Tá? Então não existe essa correlação entre diversificação e quantidade de ativos. É possível sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ter uma carteira com pouquíssimos ativos e ainda assim muitíssimo diversificada. Vamos falar um pouquinho sobre o custo dessa complexidade. Começando pelo custo mais literal. É muito provável que as alternativas mais complexas, os ativos mais complexos, as estratégias mais complexas, elas sejam caras. Porque uma vez que eu consigo embutir a complexidade, eu justifico o custo. O custo do trabalho do assessor, ou do consultor, de quem quer que seja, do gerente do banco, não importa aqui. E o custo do produto. Veja bem, vamos supor que eu escolho um fundo de fundos, que estava super na moda há pouquíssimo tempo. A coisa de 1, 2 anos era assim. Todo mundo queria o FOF, que é o fundo de fundos, Fund of Funds. Então, eu tenho a taxa de administração de quem faz a gestão do fundo que agrega os fundos, porque essa pessoa, obviamente, não vai trabalhar de graça. Ela recebe para fazer essa gestão. E eu tenho a taxa de administração do fundo também. Então, estou pagando 2 vezes. Uma previdência com um seguro embutido, super comum também. Mais uma vez, estou pagando 2 vezes. Um COI super complexo. Estou pagando a taxa de administração dos ativos financeiros que compõem as pontas do... Compõem, não com COI. Que compõem as pontas do COI. Estou pagando a taxa de administração da gestora, que elaborou o COI também. Então, essas alternativas mais complexas, que eu preciso de mais do que 3, 4 minutos para explicar para alguém,
provavelmente tem um custo embutido muito maior, um custo financeiro. E num prazo mais longo, essa diferença de custo na taxa de administração, ela gera um efeito absurdo. Vamos fazer conta um pouquinho. Nossa continha vai ser assim. A gente vai considerar que o João e o Rafael, ambos partiram de R$ 500 mil. E eles não fizeram nenhum aporte por 25 anos. E aí, os dois foram relativamente bem-sucedidos neste percurso de acúmulo de patrimônio. Então, as carteiras foram relativamente bem-sucedidas, exibiram uma rentabilidade boa. A carteira do João e Rafael, né? A carteira do João, ela rendeu 4% ao ano acima da inflação, que já é algo assim, bem bom. Tá de parabéns o João. Já a carteira do Rafael, dessa nossa segunda pessoa aqui, ela tinha taxas de administração mais complexas, que não eram muito claras para o tal do Rafael. Então ele conseguiu 3%. Né? Ao invés de conseguir os 4% que o João conseguiu, Rafael conseguiu 3%. Por conta disso, a diferença, pai amado, a diferença entre o João e o Rafael no patrimônio final é de quase R$ 300 mil. Então, enquanto um chega ali perto do 1,3 milhão, o outro chega perto de 1 milhão só, com muitas aspas aqui. E aí talvez você se sinta tentado a falar para mim algo assim, não, então, mas os investimentos complexos que o João escolheu, que o Rafael escolheu, que a pessoa 2 escolheu, perdão, falta de memória aqui, eu durmo um pouco, eu sou pai. Por conta desses investimentos complexos, a carteira vai render mais. Não vai. Não existe absolutamente nenhuma garantia e, sinto te dizer, não existe nenhuma probabilidade. As estatísticas estão contra a pessoa 2. Elas estão contra o Rafael. O fato dele ter escolhido opções mais elaboradas, uma carteira mais numerosa, uma carteira mais pulverizada, veja bem, não mais diversificada, mais pulverizada em uma série de ativos, não oferece absolutamente nenhuma garantia de retorno superior. Né? Ela não vai gerar alfa sobre a carteira do nosso primeiro colega. Ela não vai gerar ganho sobre essa carteira. Então vejam lá, você vai ter uma propensão maior a desenvolver gastrite, você vai perder mais tempo gerindo sua carteira e não existe absolutamente nenhuma garantia de que você vai ter um retorno proporcionalmente superior. E, de quebra, a partir da análise fria de carteiras de investimento, ao longo das últimas décadas, a gente tende a pensar, é razoável que nós pensemos que essas carteiras, que parecem um estrogonofe de salmão com palmito em cima, um pouco de queijo ralado, e aí joga um pouco de alface, e aí de repente põe molho de tomate, essas carteiras rendem menos essas carteiras hipercomplexas, que têm um vai e vem desgraçado, além de serem mais caras e, por consequência, a taxa de administração impacta na minha rentabilidade, elas têm uma rentabilidade inferior. Aqui eu estou passando um pano para a pessoa 2. Eu estou supondo que as alternativas que ele escolheu foram razoáveis e que ele só perdeu para o João, para a pessoa 1, por conta do 1% a mais na taxa de administração. Estou sendo bonzinho com a pessoa 2. E essa pessoa terminou com um patrimônio R$ 300 mil menor. Falamos sobre o custo financeiro, vamos falar agora sobre o custo cognitivo. Carteiras mais complexas demandam uma atualização muito maior, um acompanhamento muito maior. Porque se eu tive um lapso, de repente, preciso colocar o ativo bolinha amarela na minha carteira. Se o fato de você ter tido um lapso foi motivo suficiente para você incluir a bolinha amarela na sua carteira, assim, outro lapso, para você ser coerente com você mesmo, precisa ser motivo suficiente para você considerar colocar a bolinha azul também na sua carteira. Então, você acaba instaurando uma necessidade de manutenção, de acompanhamento, de atualização muito maior do que se você tivesse uma carteira muito mais simples. Então, o gasto cognitivo e o gasto temporal, digamos assim, ele aumenta. E aí, cada hora que você passa na frente do seu home broker, olhando para a sua planilha de Excel, é uma hora a menos de sol que você está tomando na sua vida. É uma hora a menos de boteco. É uma hora a menos assistindo um filme com o seu marido, com a sua esposa, com um grupo de amigos, jogando baralho, batendo papo, brincando com a sua filha. Cada horinha a mais de manutenção da sua carteira de investimento
Entenda, é uma hora a menos que você vive fora do computador, fora do mundo dos investimentos. É uma hora a menos que você tem para usufruir do que você mesmo acumulou dentro da sua carteira. Fica um pouco amargo, né, essa história? Eu fico louco com isso. Eu tenho lembranças assim vívidas. Eu comecei trabalhando numa empresa que chama, ela não existe mais, ela foi comprada por outras empresas, blá blá blá, chamava Equifax na época. Foi meu primeiro estágio. E aí eu estava lá na Equifax e eu ligava para as pessoas para vender um negócio, esclarecer dúvidas do produto que ela vendia, né? Era tipo um Serasa para empresas, assim, sabe? Vendia informação das empresas e tal. E aí tinha uma equipe grande de pessoas que trabalhava no meu setor e tudo mais. E aí eu tinha a lembrança clara das pessoas usando 2 monitores, porque naquela época já era moda, isso tem bastante tempo, tem uns 20 anos isso, um pouco mais de 20 anos, pai amado. Mas as pessoas usavam 2 monitores. E aí no monitor do lado ficava o home broker aberto. Home broker é esse software que você usa para, enfim, comercializar títulos e ativos na bolsa de valores, né? O dia inteiro com aquela tela piscando. Gente, não pode ser razoável isso. Não é razoável que uma pessoa passe parte do período de trabalho dela olhando para o home broker. E eu achava meio curioso, né? Porque Caxias, né? Não queria perder emprego. Era ótimo, pagava R$ 1.302 na época. Era ótimo. E tinha vale alimentação. Eu não queria perder aquele emprego jamais. Era ótimo. Para minha realidade financeira da época, assim, era uma fortuna aquele negócio. E eu falei assim, não é possível que o chefe não tá vendo. Aí eu olhava para a mesa do chefe, o chefe também fazia isso. O chefe também trabalhava com o home broker aberto. Meu Deus do céu. Vamos seguir. Vamos lá. A gente então partiu do pressuposto de que a complexidade serve aos interesses da indústria, não aos seus interesses enquanto investidor. A gente está defendendo aqui a tese de que uma carteira mais complexa não é uma carteira mais rentável e, muito provavelmente, é uma carteira mais cara e que isso gera uma diferença muito significativa no acúmulo de patrimônio, no quanto você foi capaz de acumular ao longo da sua vida. E, para a gente fechar, eu quero defender que a implementação de uma carteira simples, ela é um passo em direção à construção da sua autonomia enquanto investidor. E aí, mais uma vez, eu não estou defendendo aqui que o trabalho dos profissionais independentes, dos consultores de valores imobiliários, né, que trabalham de forma independente, ou seja, que recebem dinheiro a partir dos clientes, o cliente tira dinheiro do bolso e paga, ele não recebe rebate nem comissão de lugar nenhum. Eu não estou defendendo que o trabalho dessa pessoa não tenha aplicabilidade, que ele não possa ser contratado, pelo amor de Deus. Tá? Eu vejo cenários em que a contratação do consultor de fato é a melhor. Mas eu defendo que, contratando o consultor ou enveredando por outro caminho, buscar este conhecimento e sentir que você se empoderou da sua carteira de investimentos é algo muito desejável. E é por isso que eu dedico boa parte da minha vida profissional a programas como o Dinheiro Sem Medo. Né? Acabei não fazendo jabá, né? Deixa eu fazer meu jabá. Lista de espera está aberta. Eu estou falando com as pessoas nesses dias, nós estamos no mês de abril. Estou gravando esse episódio no dia 16 de abril. Tem mais umas 40 vagas para a turma de 100, que serão as vagas desse semestre. Né? Eu vou variando a quantidade de vagas que eu abro por conta, pegando aqui a quantidade de vagas atualizada. 44 vagas nós temos ainda. A depender da minha disponibilidade. Tá? Então a gente tem vagas no Dinheiro Sem Medo. Eu defendo que essa construção de autonomia, essa busca por conhecimento a partir de uma tese razoável, porque existem muitas teses, né? Dá para você buscar conhecimento em muitos buracos por aí. Estou aqui defendendo o meu. Né? Porque esse aqui é meu podcast, mais uma vez. E o meu canal do YouTube, porque agora tá no YouTube isso aqui, tô mexendo muito no YouTube. Clica no sininho, brincadeira, não precisa clicar em sininho nenhum, gente, tá tudo certo. Eu tô defendendo que essa busca por autonomia, ela é muito desejável e muito saudável. E que a simplicidade é um passo nessa direção. Eu não consigo, gente, de coração, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa não especialista em investimentos. Então, sei lá, um médico, um dentista, um engenheiro que desenha uns prédios, um arquiteto que faz projeto. Eu não consigo imaginar esta pessoa sendo capaz de acompanhar o mercado financeiro da maneira que se deve. Os economistas não conseguem, gente. As pessoas que trabalham 24 horas com isso, né, que se dedicam integralmente a isso, não conseguem. Não é razoável pensar que você, que tem o seu trabalho, que tem a sua família, que joga seu futebol de vez em quando, que vai com os amigos beber no boteco, não é razoável pensar que você vai ser capaz. Não faz sentido
supor que você será capaz de acompanhar o mercado de investimentos como um todo. Então, qual que é o nosso caminho aqui? Você vai entender uma tese de investimentos e você vai buscar o conhecimento necessário para suportar aquela tese. E ela, na minha visão, deveria ser uma tese extremamente simples, para que você não precise de uma série de horas, uma série longa de horas, de reuniões de revisão e babá, para acompanhá-la. Então, o meu ponto aqui é, essa simplicidade é muito conveniente para a construção da sua autonomia enquanto investidor. E eu estou dedicando essa série de episódios e boa parte do meu trabalho nos últimos tempos a este ponto. Construa carteiras de investimentos simples, busque informações a partir de fontes isentas e você será capaz, na maior parte dos cenários, de se perceber com uma carteira de investimentos eficiente que rende mais do que 95% das carteiras das pessoas por aí, né, que estão confiando em outras teses, que estão indo por outros caminhos e rapidamente, essa sensação de que você é o patinho feio na mesa de bar, ela vai desaparecer. Ontem eu dei plantão do Dinheiro Sem Medo, e aí um aluno muito querido do Rio, Rafa, falou, cara, assim, parece que está errado eu não ter fundo imobiliário. Porque todas as pessoas com quem eu converso sobre investimentos têm fundos imobiliários. Rafa, não está errado você não ter fundos imobiliários. Você só tem outra tese. E se você está pedindo a minha opinião enquanto especialista, a sua tese é melhor do que a dessas pessoas que estão entupindo a carteira com 225 fundos imobiliários. Falaremos sobre isso nos próximos episódios. Deixa eu ver se tem recados finais. Vamos lá. Eu tenho recados finais. Recados finais são... Talvez, em algum momento, você queira ler um livro muito interessante, muito legal. Que não é o meu, eu poderia fazer o jabá do meu livro aqui, mas não é o meu. O livro a qual me refiro aqui é o Investidor de Bom Senso. Ele foi escrito por um cara genial chamado John Bogle. E ele vai defender uma estratégia de investimentos que eu me apoio na visão dele sobre o mercado para construir a minha. Obviamente que eu vou tropicalizar a minha porque sou um brasileiro, né? E tenho o meu contexto. Mas muito da maneira através da qual eu enxergo o mercado financeiro se apoia na visão desse cara, que é um cara muito admirado, inclusive por investidores que compactuam de outras visões. Então, O Investidor de Bom Senso, uma boa leitura, é um livrinho pequenininho, vermelhinho, tá em português já, tem umas 200 folhas, rapidinho você lê, assim, 2, 3 starts dedicadas a esse estudo, você vai chegar do outro lado, e eu acho que ele pode ser interessante, e os meus jabás por aqui. O Dinheiro Sem Medo, ele tá ali, e eu não vou fazer corte agora neste vídeo. Mas amuri.com.br/livro, no meu Instagram tem todos os links, no meu site também tem todos os links, é o jabá número 1 e jabá número 2. O Dinheiro Sem Medo está com essas 44 vagas abertas, eu vou deixar o link aqui em um lugar na tela. E não preciso falar, né? Porque pode ser que esteja só escutando. Então é meavisa.amuri.com.br. E vai ser um prazer, se fizer sentido para você, vai ser um prazer te receber. E é isso, nosso episódio de hoje fica por aqui. Nos próximos dias tem mais. Beijo para vocês. Tchau.